abençoe a todos. Ixi, Maria. Ave Maria, cheia de graça. Deus abençoe a todos. Amém. Agora sim, hein? Eu pensei que nós estávamos fazendo a procissão para Ave Maria, alguma coisa, porque a coisa está... Irmãos, hoje nós vamos ter um estudo, né, sobre a semente da serpente. O assunto que eu trouxe aqui, se for abordar tudo, eu acho que daria para só isso daria para uns 5 cultos, irmãos. Mas a gente vai tentar não correr muito, também não tentar pormenorizar cada detalhe, para que a gente possa extrair o melhor possível, tá bom? Talvez não será possível abordar tudo, mas eu vou tentar abordar muitas coisas, e talvez eu divida a semente da serpente e depois divida o assunto da árvore da vida e da árvore da ciência do bem e do mal como 2 assuntos separados, tá bom? Amém? Porque aí fica fácil de você entender o posterior, tá certo? E por que é necessário? Para que você, eu e todos nós possamos ter um caminho correto. O outro microfone vai estar aberto para fazer perguntas, né? Todos terão direito a perguntar, a ser esclarecido. Toda pergunta tem que ser respondida com Bíblia, desde que a pergunta seja bíblica, claro, né? Se você perguntar alguma coisa que no texto bíblico não fala, não tem como, né? Então a gente vai ter que usar outro tipo de argumentação para esclarecer aquilo que é perguntado. Tá bom, meus irmãos? Amém? Eu quero ler com os irmãos Gênesis capítulo 1. Hoje estamos começando bem mais cedo, 7h30. Eu que pedi o irmão para não sei nem se esse relógio ali está certo, irmãos. 7h40 praticamente, né? E eu quero ler com a igreja, só um minutinho. Você pode abrir Gênesis capítulo 1, tá? Glória a Deus. Nós vamos começar, para não tomar muito tempo. Eu vou já direto. Eu ia introduzir um assunto anterior, muito interessante, mas nós vamos focar direto, porque só isso aqui que eu pulei vai dar quase o dia de hoje. Então, nós vamos ler Gênesis capítulo 1, versículo 24. Glória a Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 24. Podemos? Amém. E disse Deus, quem que disse? Deus. Produza a terra a alma vivente, conforme a sua Espécie. Então cada alma vivente precisa produzir segundo a sua Espécie. gado e répteis e feras da terra conforme a sua Espécie. E assim foi. E assim fez o quê? Foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua e o gado conforme a sua e todo réptil da terra conforme a sua e viu Deus que era bom. Amém. É assim que está escrito ou não? Amém. Senhor Deus, acrescente sobre as tuas palavras, sobre os nossos corações. Fale conosco, Pai. Muito mais no nome de Jesus. Amém. Vocês podem sentar. Nós vamos abrir a Bíblia muitas vezes. Portanto, nós vamos para... Eu vou tentar não sair muito de Gênesis, muito embora eu tenha várias anotações aqui de outras escrituras, mas se você sair de Gênesis, coloque um marcador, coloque o dedo, uma caneta, né, nos primeiros capítulos de Gênesis, para que você não perca. Deus estabeleceu uma lei, certo? Que é a lei da esterilidade. Cada erva produz segundo a sua espécie, cada animal produz a sua espécie, e aquilo que não produz segundo a sua espécie não é produzido por Deus. Porque o que Deus fez era o que era bom. E tudo deveria produzir segundo a sua. Se nós cremos que Satanás tem poder criativo, então nós vamos atribuir agora uma espécie criada por Satanás. No entanto, aprendemos com o profeta que Satanás tem poder PV. Satanás não cria, ele perverte o que tem. Portanto, se há uma espécie nova, essa espécie foi criada por Satanás, certo? Tudo precisa produzir segundo a sua espécie, é assim ou não é? Amém. O animal, o vegetal, tudo deveria produzir segundo a sua espécie, e aquilo que
e aquilo que produz fora da espécie é híbrido, ou seja, não produz. Deus gerou uma lei que diz, olha, produz segundo a sua espécie. Um cavalo com a zebra vai dar um zebrelo e daí para frente não vai mais para frente. Então, nós temos aqui um fundamento, amém? Como eu disse, Satanás tem poder criativo, pervertivo, não é isso? E Deus, ele deu uma oportunidade para Caim, nós vamos ver isso aqui. Vamos avançar um pouquinho na leitura, irmãos? Capítulo 2, por favor, vamos avançar só para a gente... Podemos? Disse o Senhor Deus, quem disse foi Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus, isso é o versículo 18, não sei se falei para vocês o versículo, versículo 18 a 24, vou repetir. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda a ave dos céus e trouxe Adão para que este vê como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome, ou seja, até a serpente foi Adão que deu o nome. E pôs os nomes de todo o gado, e todas as aves do céu, e todos os animais do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão, e disse a Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi formado. Então Deus, Adão chamou de mulher. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Amém? Amém. Vamos para o capítulo 4, só para que você possa entender. Podemos? E concebeu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz o filho Caim. E disse, alcancei do Senhor um homem. No capítulo 4, Adão conhece Eva, e ela tem um filho chamado Caim, e ela diz que esse filho ela alcançou do Senhor. Mas vamos para o capítulo 3, amém? Antes de nós abordarmos aqui outras questões. Vamos para o capítulo 3, diz assim, ora, a serpente era mais astuta do que todos os animais do campo, que o Senhor Deus havia feito, portanto era um dos animais que Deus fez. E este disse à mulher, assim que Deus disse, não comerás toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto da árvore das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que comerdes, abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável para dar aos olhos. Observe que a árvore era boa para se comer e era agradável para os olhos. E tem alguém que tem aí agradável a dar entendimento? Tem alguém que tem essa versão? Tem? Agradável para dar entendimento, porque os olhos aqui é o sentido de entendimento, tá? No hebraico esse é o sentido, tá? Os olhos. E a árvore era desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também o seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os seus olhos. Os olhos aqui é o entendimento. O contexto está dizendo o que é. Foram abertos os seus olhos, entendimento, e conheceram que estava nu, como que conhece pelo entendimento, e cozeram folhas de figueiras e fizeram para si aventais, e ouviram a voz do Senhor
que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher na presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a voz soar do jardim, e eu temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que eu te ordenei que não comestes? Então disse Adão, a mulher que tu me destes por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. E aqui nós vamos para a maldição, amém? No capítulo 4, irmãos, que é o que nós lemos, vamos ver o capítulo 4, nós vamos nos deter um pouquinho no capítulo 4. Aqui, no capítulo 4, nós vamos destacar muitas coisas necessárias. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, aqui tem um conhecimento, ou seja, intimamente, sexualmente, ele conheceu Adão, conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu a quem aqui, irmãos? Caim. Quem? Caim. O texto está claro ou não está? Ele teve relações ou conhecimento com Eva, e nasceu quem aqui? Caim. E disse: alcancei do Senhor um homem. Então ele era um homem, certo? Ele não era híbrido, ele era um homem, e ela alcançou do Senhor esse homem. É o que o texto está dizendo, sem precisar interpretar, só que o texto diz de maneira clara. Olha o que ele diz ainda: e deu luz mais a um filho, Abel, e este foi pastor de ovelhas. Ou seja, querendo ou não, Abel foi o último filho. Eu não creio o texto nem dá margem, e mesmo assim eu não creio em algo como que gêmeos nesse texto, mas coloca aqui Abel como, e depois, não é isso? Deu luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, como lavrador da terra, e conheceu, e aconteceu que a cabo de dias Caim trouxe do fruto da terra, não é isso? Uma oferta. Aí vocês conhecem a história da oferta. Conhece ou não conhece? Amém? Agora eu quero que você observe algumas coisas aqui necessárias. Amém? No versículo, se nós observarmos, irmãos, o versículo 6 diz assim, do capítulo 4: disse o Senhor a Caim: por que tirastes? E nós sabemos o contexto, e Deus não recebeu a oferta de Caim. Por que tirastes? Porque descaiu o teu semblante? Se bem fizerdes, não é certo que serás aceito? E se não fizerdes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deve dominar. Então observe, o pecado só está batendo na porta. Caim não pecou. Caim tinha oportunidade, segundo Deus, de ser aceita a sua oferta, e se houvesse algum fator biológico, não tinha a ver com arrependimento, porque aqui Deus está espiritualizando, dizendo: faz igual ao teu irmão, te arrepende, acerta ali, faz igual que eu fiz aí, e eu vou receber, porque o pecado só está batendo na porta do teu coração. Ou seja, ele não estava dominado por nenhum tipo de maldade, mas o texto está dizendo que o pecado ainda o dominaria. É assim ou não é que o texto está dizendo? Então ele não tinha nenhuma influência da carne biológica, que ele fosse, não tinha nada. O texto é muito claro nessas questões. É ou não é? Amém. Se fizestes o bem, é certo que serás aceito, mas se não fizer bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então Deus está dizendo: ó, o pecado vai bater na porta, faz da maneira certa, não vem te ofender comigo. E Deus deu uma oportunidade. Quando um filho é um filho biológico do diabo, ele não tem uma oportunidade, porque ele não depende do que ele possa fazer, ele não pode se arrepender, porque é a carne, é biologia. Se a Caim fosse filho biológico de Satanás,
ele já estava condenado e Deus não poderia dar uma oportunidade, porque ele estava condenado. Podia ser o homem melhor do mundo, de coração que fosse, era a biologia dele que não iria fazer a coisa ir para frente. Vocês estão entendendo? Amém. E aí você vai observar, irmãos, algumas coisas que são bem evidentes, como eu disse nestes textos, né? Não precisa abrir, para ser mais breve. A Bíblia diz lá em Atos 17, 26 assim: de um só sangue fez toda a geração dos homens. De um só sangue fez toda a geração dos homens. Se eu pego o sangue de Caim, que é diferente, que é híbrido, e coloco com o sangue de Adão, que é puro, não é o sangue de um só homem. Nós temos duas linhagens com dois tipos de sangue diferentes. Mas o texto está dizendo: por um sangue de um só homem fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinado nos tempos já desde antes ordenados, desde os limites da sua habitação. Ou seja, Deus determinou que o sangue de um só homem ia habitar toda a terra, desde os limites da sua habitação. Ou seja, Deus sabe até onde a população mundial vai crescer, e Deus limitou. Quando chegar o número X, aqui não vai mais para frente, ou ele vem, ou alguma coisa. Ele deixou tudo bem estabelecido, e tudo veio pelo sangue de um só homem. Amém? Amém. O sangue de um só homem. Então, aqui Jesus está dizendo, Deus está falando que vai receber Caim se ele fizesse o que era certo. Diz ou não diz? Amém. No entanto, nós não podemos rejeitar a ideia de que sim, há duas linhagens na Bíblia. Gênesis 6, nós vamos chegar lá. Há duas linhagens na Bíblia. Só que nós temos que identificar que linhagem é essa. Se há duas linhagens, quem eles são? Para onde? De onde vieram? Se nós aprendemos que o sangue de um só homem fez toda a raça humana, então as duas linhagens não são de sangues distintos, não veio de fontes distintas, porque a Bíblia já está nos ensinando como devemos agir. Se nós fôssemos para 1 João capítulo 3, versículos 7 e 8, nós iríamos, João tratando acerca do pecado, falando que são filhos de Deus, filhos do diabo, e sempre tratando questões espirituais, mas nós não vamos ainda falar acerca disso, certo? Nós aprendemos em Judas, quem quiser abrir aí Judas capítulo 1, eu faço questão de nós entrarmos nisso, porque é um dos pontos que mais se usa para defender a semente da serpente biológica, dizer que Caim é filho literal de Satanás. Se Eva tivesse tido relações sexuais com Adão, e Eva gerasse Caim, filho da serpente, Caim não poderia produzir filhos, porque ele era uma semente híbrida, ou seja, metade da genética dele era humana, metade era da serpente. E ele, por ser híbrido, não poderia, porque ele não ia produzir segundo a sua espécie. Vocês estão entendendo? Ele não podia produzir segundo a sua espécie. Só que todo ajuntamento de animais pode gerar, sim, algo de outra espécie, mas aquela espécie que foi além da espécie de Deus não ia produzir, segundo o que nós lemos. Então há uma limitação aqui também, é isso? Mas vamos ler? Judas capítulo 1, versículo 14. Judas 1,14. Podemos, meus irmãos? Diz assim: e desde profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus anjos. Observe que ele está dizendo aqui que Enoque é o sétimo depois de Adão, não é isso? Abra Crônicas, 1 Crônicas capítulo 1, vamos conferir aqui na genealogia. Enoque é o sétimo depois de quem? Adão. Enoque é o sétimo depois de Adão. Crônicas capítulo 1, versículo 1 ao 4. Podemos? Olha só o que diz, irmãos. Vamos analisar aqui. Adão, tá conferindo com Adão ou não está? Adão 1, 7, 2, Enos 3, Cainã 4, Malael 5, Jered 6, Enoque
o sétimo. É assim, não é? Mas vamos supor que eu coloque agora, mas Caim não está aqui, observe, Caim não está aqui. Não é isso? Caim não está aqui. Abel também não está aqui. É ou não é? Abel também não está aqui. Mas Abel não podia estar aqui porque ele morreu. Então ele ia gerar quem? Então não podia. E Caim, por que não está? Aí se diz, é o sétimo depois de Adão. Aí se tira, aí exclui Adão, eles conferem assim: Sete, que é o primeiro, Enos, segundo, Cainão, terceiro, Malael, o quarto, Jered, o quinto, Enoque, o sexto. Ele está faltando um. Vocês estão entendendo? Porque confere depois de Adão. Independente da maneira que você tentar interpretar, não vai. Aí ele diz: esse um que está faltando é porque Abel morreu e não foi conferido. Não. Se você conferir, está faltando. E se você conferir com Adão, o número deu certo. Independente disso, isso não é margem para dizer que Caim é filho da serpente. Por que não é? Vamos para o capítulo 4 de Gênesis, irmãos. E nós vamos ver. Capítulo 4 de Gênesis. Nós vamos observar. Nós aprendemos, irmãos, que o sangue de um só homem veio toda a raça humana. Foi assim ou não foi? Amém. No capítulo 4, diz assim, deixa eu procurar aqui o versículo. Versículo 16. Podemos? E saiu Caim diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod. É o capítulo 4, versículo 16, tá, irmãos? E saiu Caim diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriente do Éden. Olha só, e agora nós vamos começar para a genealogia. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu luz a Enoque. Então, quem é o cabeça dessa genealogia aqui que vai começar? O próprio Caim. Caim é a cabeça dessa genealogia, que é as duas linhagens que existem, que nós vamos depois olhar aqui. Então, começa aqui. Só que ele não podia gerar. Se ele fosse híbrido, ele não podia gerar ninguém, se fosse por sangue de outra coisa. Aí diz: e conheceu Caim, sua mulher, e deu luz a Enoque, e edificou uma cidade, chamou a cidade conforme o nome do seu filho Enoque. E Enoque nasceu... de Enoque nasceu Irade, e de Irade gerou Melujael, e Melujael gerou Metusael, e Metusael gerou Lameque, não é isso? E nós vamos seguindo, certo? Agora, se você segue essa genealogia, nós vamos agora, irmãos, para o versículo 25. Podemos? Amém. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu luz a um filho, e chamou o nome de... Sete. Quem é o cabeça da genealogia de Sete? Adão. Aí vai tratar Abel, né? Isso, ó. Cadê? Sete. Porque ele disse: Deus me deu outro filho no lugar de Abel. Então Abel não entra na genealogia, e Deus deu um outro filho no lugar dele, porque aquele havia morrido. Vocês estão entendendo? E Sete nasceu um filho e chamou seu nome Enos. Então começou a invocar o nome do Senhor. Agora observe o capítulo 5. O que está escrito? Este é o livro das gerações de Adão. Está aqui ou não está? Ou seja, está mostrando claro que é a geração de Adão, ou seja, a genealogia de Adão está aqui, né? De Adão. No dia em que Deus criou o homem, a sua semelhança Deus o fez, o homem criou a mulher, os abençoou e chamou o nome Adão. No dia que foram criados, e viveu 130 anos e gerou um filho, a sua herança conforme a sua imagem, e pôs seu nome de Sete. E foram nos dias... aqui ou não é? Ou seja, está encabeçando aqui ou não está? Claramente dizendo que Sete é da genealogia de Adão. Está ou não está? Então, quando você vai para Crônicas, capítulo 4, quando fala da genealogia, Enoque é o sétimo depois de Adão, você confere com Adão, porque é o cabeça da genealogia, certo? Aí vai entrar Sete, porque é onde Deus deu no lugar de Abel, amém? E você tem a sequência certa, e não está faltando nenhum, e não está sobrando nenhum. O que nós temos agora? Duas genealogias. Observe, no capítulo 4 tem uma genealogia dos filhos dos homens, do lado aqui da esquerda.
Genealogia dos filhos dos homens. Começa com quem que está encabeçando? Caim. E do outro lado tem a genealogia dos filhos de Deus. Está encabeçando por quem? Adão. Como é que, se Caim está encabeçando os filhos dos homens, como é que ele vai estar na genealogia dos filhos de Adão, se ele está encabeçando a outra genealogia? Se está traçando dois tipos de genealogias aqui. Como é que um vai estar no outro, se aquela outra genealogia, que nós vamos depois ir para o Gênesis capítulo 6, está traçando dois tipos de genealogias e tem alguém encabeçando elas. Ora, se eu estou jogando futebol do lado de camisa vermelha, eu não posso estar do lado do camisa azul. Vocês estão entendendo? Porque eu estou encabeçando um lado e o outro tem que encabeçar o outro lado. E as duas genealogias estão aqui, claras e objetivas. Até aí tudo bem? Amém. Gênesis capítulo 6, irmãos. Gênesis capítulo 6. Eu estou talvez pulando algumas coisinhas, mas eu estou tentando ser breve. Gênesis capítulo 6, no 7, deixa eu achar o 6 aqui. Podemos? E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhos e filhas, os homens começaram a se multiplicar na face da terra e nasceram filhos e filhas, certo? E viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres todas quantos lhe escolheram. Aqui não tem duas genealogias, os filhos de Deus e os filhos dos homens. É ou não é? Amém. Só que a genealogia que nós traçamos aqui, se quiser a gente pode até ler outra genealogia, né? Por exemplo, a de Mateus, entre outras, você vai observar que fala assim, de Adão, Deus, certo? A genealogia dos filhos de Deus. A genealogia dos filhos dos homens é a genealogia de Caim. Vocês estão entendendo? São duas genealogias separadas. A Bíblia diz que eles começaram a se multiplicar e os homens começaram a tomar mulheres para si, certo? E olha o que ele diz: tomaram mulheres de todas quantas conheceram. Versículo 3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão de 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Ou seja, estes gigantes que a Bíblia está citando já existia antes, certo? Antes mesmo, daqui o texto dizendo, antes dos filhos dos homens se juntarem com os filhos de Deus e coabitarem. Está aqui o texto dizendo. Só que se você for para o tronco da palavra gigante aqui, e você pode pesquisar, irmãos, quem tiver com dúvida, vá para o tronco da palavra, e ela significa caídos. Ela significa caídos. Se você quiser atribuir a tamanho, amém. Mas aqui especificamente, mais na frente, ela vai ter mais um sentido de gigante mesmo. Aqui em Gênesis, ela tem uma raiz, a palavra em si, de caídos, dos próprios caídos, dos que estavam, e esses eram os vários. Mas vamos continuar, versículo 3, é isso? Nós paramos? É o 3? Foi isso? Então disse o Senhor, não conterá, eu acho que é o 4, né? Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, e eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a face da terra, e que a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Por isso eu falei dos caídos. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei sobre a face da terra. Então aqui, quem Deus ia destruir é o homem que ele criou. Não é o que Satanás criou, o homem que ele criou. Destruirei o homem que eu criei da face da terra. Desde o homem até o animal e até o réptil, tudo foi Deus que criou aqui, as aves do céu. Está aqui Deus dizendo, mas isso tudo que ele tinha feito lá está dizendo, eu vou destruir tudo que eu que fiz. Mas claro do que é isso. Agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês, antes de continuar.
Até aqui, você está vendo algum lugar, algum espaço para ver uma atitude sexual de Adão e Eva? Você consegue ver em algum lugar? Sinceramente, tem alguém que consegue achar aqui? O próprio capítulo 3, dentre todas essas argumentações que eu trouxe, elas têm espaço para se interpretar uma serpente tendo relações sexuais com Eva e nascendo Caim? Vocês acham que tem espaço? O sangue do homem, o sangue de toda a humanidade veio de um só homem. Tem espaço para essa interpretação? Ou nas próprias genealogias, mostrando que não está faltando ninguém. Mostrei aqui, não está faltando ninguém. Pode conferir que não está faltando ninguém. O Abel não está lá mesmo, não. E não está lá, e foi colocado 7 no lugar dele. Ele disse, ele me deu 7 no lugar daquele. Então está faltando 7. E Caim onde está? Na genealogia dos filhos dos homens, citado no capítulo 4. A genealogia do capítulo 4, os filhos dos homens. Genealogia do capítulo 5, os filhos de Deus. Temos 2 genealogias, e quando o capítulo 6 é apresentado, capítulo 5, quando o capítulo 6 é apresentado, diz que existem 2 genealogias já citadas na Bíblia. Pode perguntar. No caso aí, porque são 2 genealogias, né? Sim. Diferentes no caso, né? Sim, diferentes. Deixa eu ver se eu mostro a imagem para você. Pode perguntar. No caso, são 2 genealogias diferentes, né? Porém, o que torna elas diferentes, sendo que as duas são filhos do mesmo pai? É boa a pergunta. Vocês estão vendo esse desenho aí? De um lado azul, um lado vermelho, esse desenho? Adão, lá em cima, Atos 17, 26, ou seja, o sangue de um só homem veio toda a geração. Então, eu tenho que escravizar um pensamento debaixo de um texto. Então, todo o sangue de todo mundo aqui, para as irmãs que não estão conseguindo ver daí, e os irmãos, para quem não está conseguindo ver, não vai ver com detalhe, claro. Tem Caim, Enos, Irade, Maloel, Matusael, Lameque e Jabal. Do filho de Deus, nós temos aí Adão, Abel, está bem no meio aqui, porque morreu, não gerou ninguém, nem para um lado nem para o outro, né? E do outro lado nós temos Sete, Enos, Cainã, Jered, Enoque, Matusalém e Noé. São 2 genealogias, certo? Agora, sim, pode perguntar. Só terminar no caso aí, você falou que de um só sangue veio toda a raça humana. Toda a raça humana, né? Mas só para reforçar a questão das 2 genealogias, né? Que comenta que são 2 genealogias, elas vieram de um só homem, né? Vieram todos dois do mesmo pai, né? Que é Adão. Isso. O primeiro ponto é aquilo que eu falei. O termo gigante ali, o tronco, vem de caídos. Quando o pecado bateu no coração de Caim, Caim viveu com uma marca. Ele viveu com uma marca para que ninguém o matasse, ele estava reprovado diante de Deus. E ele gerou toda uma geração que não se envolveu com outra turma. Tanto é que a própria geração de Caim seguiu os passos de Caim. Como hoje, você pega uma nação exemplar, você vai ver pessoas exemplares naquela nação. Porque a nação como um todo, você pega, por exemplo, pega um brasileiro, eu vou dar um exemplo simples. Irmãos, o brasileiro se aproveita de qualquer oportunidade para se dar bem. É assim ou não é? É da natureza do brasileiro. Se você pega um exemplo de um japonês, inclusive eu vi um vídeo, só estou dando um exemplo bem caiu um caminhão, caiu na estrada, virou, e alguns japoneses saiu da estrada, saiu dos seus carros, botou as caixas no montinho, deixou tudo no montinho, para ter espaço para eles passarem, e eles foram embora. Fosse no Brasil, o que iria acontecer quando a carga cai? Sinceramente, o que acontece? Saqueado. Agora, será que os brasileiros têm a marca de Caim? Ou será que é estrutural isso? Não é estrutural? Porque os teus hábitos geram hábitos em outras pessoas. Isso até a ciência diz, nós somos o reflexo das 5 pessoas que mais estão próximas de você. Você é a somatória das 5 pessoas que mais estão próximas de você. As 5 pessoas que mais se aproximam de você, você vai ser o reflexo dela. Você vai se aproximar mais dela. Então, Caim, sendo mau, o pecado habitando nele, e ele gerou filhos, sem prudência, sem nada. E aquela era a geração dos caídos. Aquelas eram gerações que eu vou entrar nisso, quando eu falar do espiritual, porque tem coisas que eu não quero ainda entrar, porque é espiritual, né? Eu quero ainda trabalhar nesses aspectos, mas tem coisa profunda aqui, que é sobre os aspectos espirituais. Existe sim 2 linhagens
que ela simboliza os eleitos e os não eleitos, os reprovados e os réprobos, né? E os que estão... Isso significa, e nós vamos ver isso lá no Novo Testamento. Só que se eu atropelar agora aqui, eu até peço que o senhor tenha paciência para mim não responder muito claro, para que a gente chegue de maneira bem sutil até lá, tá bom? Senão a gente não acaba com tudo aí, não dá nem para o pessoal perguntar mais nada, né? Amém? Então, irmãos, existem duas linhagens. O sangue de um só homem é o texto bíblico, a gente não pode contrariar o texto. De um só homem, gerou toda a raça humana. Só que nós temos visto duas gerações. Se aquela geração não se misturou com a outra geração, no capítulo 6 está dizendo que elas se misturaram. É aí que está. Ela não tem, hoje nós não temos mais isso. Elas estão tudo misturado. Só que no capítulo 4, os filhos dos homens, lá, a geração de Caim, estava lá casando-se e dando casamento, e os filhos de Deus estavam casando e dando casamento. Só que no capítulo 6 elas se misturaram, é isso que o texto está dizendo. É assim ou não é? Se misturaram. Amém? Louvado seja Deus. Então, agora, irmãos, se nós fôssemos, por exemplo, Mateus capítulo 1, versículo 1 a 3, e também no versículo 16, você vai ver que quando a Bíblia fala do filho de Jacó, fala, por exemplo, assim, ó, e o livro da geração do filho de Davi, filho de Abraão, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou Judá. Cadê os outros irmãos dele? Quer dizer, os outros irmãos dele não são filhos do diabo? Não são. É porque na genealogia é para chegar em alguém. Toda genealogia, ela tem um objetivo. Aqui está falando assim, ó, o livro da geração de Jesus Cristo. Então estão apontando a geração de Jesus. Então de Judá é que veio Jesus. Ele não veio de Benjamim, não veio de outro. Então para que citar? Não é que são filhos do diabo quando não está sendo citado. É que Deus segue uma linha, assim como a geração do filho de Adão está lá seguindo aquela geração, porque o outro está encabeçando a outra linha. Vocês estão entendendo? Amém. Louvado seja Deus. Então eu acho que aqui está bem claro. Tá ou não está? Até agora. Depois nós vamos para o capítulo 3, mais uma capitada lá, certo? Capítulo 5 eu deixei bem claro, né? No Tito, capítulo 3, versículo 9 a 11, nem precisa abrir esse texto, vai dizer que é para a gente não se preocupar com genealogias loucas e essas coisas, certo? Porque você não pode extrair doutrina de genealogia, certo? Porque se nós começar a extrair doutrina eu vou dizer que na geração ali de algumas pessoas aqui, até de Davi, tem o filho do diabo no meio lá. E se é biológico, meu irmão, Davi não podia ser filho de Deus. Irmãos, Deus é justo ou é injusto? Deus é justo. Você acha que você nasceu, você não tem culpa de ter nascido, aí você nasceu da semente do diabo, e você não tem salvação porque você nasceu da semente do diabo? Deus não é isso, irmão. Você acha que Satanás vai produzir, vai criar uma nova espécie, de tal modo que você quebra o conceito da hibridade, você quebra o que Deus determinou, você quebra todos os princípios? Deus criou você, eu, como uma raça humana, como a obra-prima de Deus, e Satanás criar uma... O diabo não faz isso, irmão. O diabo perverte, e ele perverte aqui, ó, na mente, quando você quer se fazer igual a Deus, porque Satanás, o que ele fez foi enganar Eva, amém? O que ele fez foi enganar Eva. Então eu vou pular um pouquinho essa questão da genealogia, né? Como eu disse, tem muita coisa aqui boa para se falar. Na genealogia de Lucas, enfileira 56 nomes, retrocedendo até Adão, em vez de 42 de Mateus. Em Mateus tem 42 nomes, em Lucas cita 56. Quer dizer que numa genealogia o mesmo é do diabo e na outra não? Não pode. Vocês estão entendendo? Genealogia não é para se extrair doutrina. Tá bom? Eu estou com dados aqui de genealogia, mas eu vou me abster disso. Agora, o que disse Paulo em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3? Mas temo que, assim, eu vou até abrir as escrituras, para não ficar só no versículo 3, irmãos. Eu estou até com um termo grego aqui, sobre uma palavra específica, né? Mas vamos, 1 Coríntios capítulo 11, vamos abrir aqui. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3.
1º ou 2 Coríntios, irmão? Acho que é 2º, deixa eu ver se é 2 Coríntios, tá? Perdão mesmo, desculpa. 2ª carta aos Coríntios, irmão, hoje é assim, desculpa, abri uma escritura aqui, outra ali, tá bom? Mas é necessário. Capítulo 11, amém? Olha o que diz. Eu vou até ler do primeiro aqui. Quisera eu que me suporteis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Está falando de zelo com a igreja. Eu comecei no versículo 1, tá, irmãos? Agora eu estou no 2. Porque vos tenho preparado para apresentar como uma virgem pura para um marido, a saber, Cristo. Deixa eu perguntar para você uma coisa. Essa virgindade da igreja é literal? Ou é a virgindade de pureza de doutrina? É pureza de doutrina? Ou seja, é ensinamento? Tem a ver com isso? Versículo 3. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos. Ou seja, aqui que está na mente. Ou seja, a virgindade que Eva perdeu foi a pureza que ela tinha na mente. O que ela perdeu foi o entendimento correto, a simplicidade que há em Cristo. Por quê? Porque a árvore da vida representa Cristo. Eu não quero entrar ainda nisso. E ela perdeu essa simplicidade e ele disse: eu quero vos apresentar com uma igreja virgem, a saber, o Senhor, a Cristo, certo? E ela perdeu isso. Ela perdeu. Não foi virgindade literal. Paulo está tratando acerca disso, mas vamos continuar. De sorte alguma... Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. É aqui que o texto está tratando, é acerca disso, certo? Portanto, essa simplicidade que há em Cristo é a simplicidade da doutrina do Evangelho, é a simplicidade do Evangelho em si, a pureza do Evangelho, que ele é de fato. Porque se alguém vindo pregar o outro Jesus, que não temos pregado, não recebeis, ou recebeis um outro evangelho, um outro espírito que não recebeis, ou outro evangelho que não recebeis, com razão sofrereis. Está aqui, ele explicando, porque se alguém vos pregar um outro Jesus, não, você não vai morrer não vai morrer, podia comer da árvore da vida, não, mas você não vai morrer. Tu vai ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Pregou um outro evangelho, trazendo um outro evangelho, um outro espírito, porque aquele espírito não era de Deus. Está aqui Paulo dizendo, irmão. Paulo não está tratando de virgindade, que perdeu virgindade de verdade, um outro espírito, um outro evangelho, um outro Jesus. Quando nós abordar a questão da árvore, você vai ver que uma árvore tipifica Cristo, e por isso que Paulo trata um outro evangelho, porque o que ele trouxe foi outro, não foi o evangelho deixado. Um outro Jesus, não era, um outro Espírito, porque não era o mesmo. Mais claro do que isso, não tem como. Amém? Não tem como. Então, você pode entender que a palavra, a palavra no grego aqui, corrompidos os vossos sentidos, significa mente, mentalidade, e tem um sentido de percepção mental, pensamento, portanto, assim, pensamento está aqui, pensamento, mentalidade, percepção, o que o texto está trazendo, a raiz é isso, é o sexo, né? Vai falar. Eu quero tirar minha dúvida, né? Sim, pode perguntar. Irmão Paulo, traga só uma água para mim, por favor. É porque você leu aí a questão de Paulo, né? Da noiva, né? Explicando ali, no sentido espiritual, né? E sendo que em muitas partes da Bíblia tinha coisas que era literalmente natural, né? Que era no futuro, que eu digo, no Novo Testamento foi usado como um tipo.
um tipo, né? Como até mesmo o próprio José ali, que a gente usa bastante ele como tipo, né? Abraão também como tipo ali, aconteceu literalmente, né? E aconteceu também acerca lá no Novo Testamento, né? Aconteceu tanto no Novo Testamento, eu entendo tanto como literalmente como espiritualmente, né? Aí é isso que eu quero que o senhor me traga mais uma clareza a essa questão, né? Que poderia ter acontecido Sim. talvez literalmente. Bom, se tiver acontecido literalmente, Adão e Eva comeram uma fruta. Se aplicar por literalmente, ele comeu uma fruta. Se for espiritualizar, Paulo está espiritualizando. E como eu disse, quando você pega o Antigo Testamento, e vai literalizar, você vai ver um fruto. Se você entende que aquilo tem um significado por trás, você sabe que são palavras, conhecimentos e tudo mais, né? E aí você tem 3 opções. Primeira, literal, fruto. Segunda, o significado espiritual, que é o que eu creio. Espiritual é entendimento mesmo, dá no entendimento. E o que Paulo faz? Ele diz que aquilo de fato era a mesma coisa, dizendo que aquilo foi o que Satanás fez enganando Eva, e não a sexualidade. Então, eu vejo de maneira clara e muito objetiva, seguindo os textos que nós citamos, Gênesis capítulo 4, capítulo 5, Atos capítulo 17, versículo 6. A própria questão de Deus fez que cada animal produzisse segundo a sua espécie, tudo segue um quadro perfeito. Só que você vai ver mais com perfeição quando nós formos adentrando em outras questões mais espirituais. Amém? Eu espero ter respondido. Respondi? Ficou claro? Pode perguntar, irmão. Pode perguntar. A mente, exatamente. Se eu literalizo no pé da letra, fruto. Se eu literalizo, se eu pego o sentido literal que Deus quis dizer, mas não existe a visão literalista e literal, né? Literalista é pegar o pé da letra mesmo, é fruto. Literal, a visão literal daquilo, simbólica, mas literal no sentido que significa, vai ser o sentido de conhecimento mesmo, de trazer um conhecimento que antes ela não tinha, conforme nós lemos do texto. Deus trouxe um conhecimento, a serpente trouxe um conhecimento, conforme eu li com calma, lá no capítulo 2, do capítulo 4, né? Isso, astúcia, enganando Eva. Então o que aconteceu? Satanás, Paulo mesmo diz, assim eu quero vos apresentar na igreja vídeo, mas eu temo, assim como Satanás, com astúcia, é isso? Enganou Eva, e aí, é aquilo que eu falei, esse corrompendo os sentimentos, esses sentimentos têm a ver com mentalidade, forma de ver. E Paulo, dentro do contexto, vai dizer que um outro Jesus, um outro evangelho, um outro espírito, assim, tudo encaixando. O que não cabe aqui é sexo. Paulo, como nós tínhamos aprendido, que a gente usava texto, não, mas não cabe, é forçar o texto. Vocês estão entendendo? Você força o texto para observar essas questões. Sobre Gênesis 3, que é o ponto que os irmãos querem, talvez, aprofundar um pouco mais, diz assim: ora, a serpente era mais astuta do que todas as alamarias do campo, versículo 1 já, que o Senhor Deus havia feito. Então Deus fez a serpente, e esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a erva do jardim, e disse a mulher à serpente. Então observe que o Satanás está corrompendo os sentidos dela mesmo, está corrompendo. Do fruto da árvore do jardim não comeremos, mas do fruto da árvore do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais, Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Olha aqui corrompendo, porque Deus sabe que no dia em que comerdes deles, se abrirão vossos olhos. Para quê?
e serães como Deus, sabendo o bem e o mal, ou seja, dando entendimento. E viu a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, certo? E desejava para dar entendimento, tomou do seu fruto. E este fruto deve ser visto como essa palavra tortuosa, com aquilo, a interpretação no lugar da revelação. Deus disse, faça isso, e ela passou por cima, e ela ficou com a interpretação no lugar da revelação. Aqui nós vamos entender o que o profeta diz, que o pecado original é a incredulidade. Ora, se o pecado original é a incredulidade, como é que eu vou apontar para outra coisa? Porque ele diz, todas as outras coisas são atributos da incredulidade. Fumar, beber, ele diz, não é pecado, isso são atributos do pecado, né? E a mulher, e viu a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Observe que o texto é linear aqui, ela comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira. Aí vamos lá, vamos esquecer que nós temos toda aquela base que já anula a questão de existir linhagens com sangues diferentes. Vamos esquecer que tenha isso, que nós não temos essa base, não temos nada. Aí o que eu poderia interpretar daqui? Eu poderia interpretar duas coisas. Primeiro, Eva comeu do fruto, se o fruto significa o pecado, ela comeu do fruto, pegou daquele fruto, porque a Bíblia diz aquele fruto, e deu para Adão e comeu com ela, ou seja, o ato de comer era o mesmo, porque ele comeu com ela. Isso quer dizer que se o ato sexual significa o pecado, Adão foi o primeiro a quebrar a moeca dos dias, porque ela teve relação com a serpente, logo Adão também teve, porque foi do mesmo fruto, ou seja, do mesmo ato. Uma via, outra via seria, ela pegou, e eu vou ter que criar um hiato, ou seja, um espaço, e ela comeu, e depois ela teve relações com Adão, e depois que ela teve relações com Adão, aí ela comeu, aprendeu o que era aquilo, era bom, disse, opa, vou ensinar para Adão é um besta, não sabe essa revelação da carne aqui, vou ensinar. Aí aprendeu, é uma outra via, você pode extrair, estou sendo sincero, as duas vias você pode extrair, aí você vai extrair, só que Gênesis capítulo 4 quebra essa ideia, você segue o 3, só seguir, capítulo 4, versículo 1, Adão conheceu Eva, sua mulher, está aqui, o primeiro ato de conhecer se deu em capítulo 4, e esta gerou Caim, e ela diz, recebi do Senhor um varão. Aí, de novo, aí você vai para Atos 17, 26, o sangue de um só homem fez toda a raça humana, você vai para o próprio conhecimento, o conhecimento se deu do capítulo 4, e do conhecimento nasceu Caim, não nasceu Abel para dizer assim, não, mas Abel, que é o filho de Deus, era para ter nascido, era Abel que era para ter recebido do Senhor, mas como ela podia ter recebido do Senhor, se o ser híbrido não podia ter nascido? E o ser híbrido não podia gerar filhos? Exatamente, sendo do diabo, sendo da serpente, aí vai gerar, ainda gera filhos e vai para frente, sendo que Deus disse que seja feito tudo conforme a sua... Está tudo assim, tudo fechadinho, irmão, não tem assim, está fechado de um jeito que não cabe. Agora, claro que a gente precisa mais na frente trazer... O que a Bíblia diz em Romanos 3, 23? Diz assim, todos pecaram e por isso destituídos estão da glória de Deus. Paulo não diz assim, Paulo é o mensageiro, apóstolo, doutor dos gentios. Se tem alguém que nós vamos ter que aprender e dobrar o joelho para dizer assim, rapaz, eu me submeto ao evangelho de Paulo, é Paulo. Não é outro não, eu não estou dizendo que outros apóstolos estão ensinando diferente não. Eu estou dizendo que nenhum dos 7 mensageiros, ninguém, falando de apóstolo, é maior do que Paulo. Ninguém. Paulo mesmo diz isso. As escrituras dizem isso, o próprio Deus diz que ele foi separado como luz para os gentios. E quem são gentios somos nós. E ele diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olha, pode perguntar, irmão. Então, para ficar bem entendido, no caso, o entendimento
seria o fruto, né? O entendimento lá, e a árvore seria a serpente. Isso. O entendimento seria o que produz. A árvore, você pode aplicar o sentido, que depois a gente vai falar acerca disso. O sentido espiritual da árvore, ela é o próprio Satanás. O fruto da árvore é o conhecimento. Assim como Jesus é a árvore da vida, né? Quem comer do seu fruto nunca mais morrerá, né? Ele é o fruto da vida. Porque se eu acredito que existe uma árvore de fato que gera a morte e uma árvore que gera a vida eterna, então Jesus não é o único que pode dar vida eterna. Então o texto do Novo Testamento inteiro ela está quebrada. No entanto, Jesus diz que nós estamos enxertados nele, sem ele nós não podemos fazer nada. Lá em Apocalipse, quando aquela árvore desce, né, tipificando Cristo, tem 12 frutos, não é isso? Aí tem toda uma tipologia apontando para Cristo, a árvore da vida, assim como a árvore da ciência do bem e do mal é Satanás, quando se fala. Por isso que ela diz, a árvore era boa para se dar entendimento. O que a árvore tem? Fruto. E o que é o fruto? Os frutos. O que são esses frutos? É o conhecimento, é a ciência do bem e do mal. A árvore produz uma ciência, que é agradável ali para dar entendimento, e ela viu, olha, essa ciência é boa, para me deu um entendimento bom, nunca tinha visto por esse ângulo. É mesmo, ele tinha dito que eu ia ser só como ele, conhecendo o bem e o mal. Entende? É isso que Satanás fez. A sedução, ela é intelectual. Por isso que o pecado original é a incredulidade. Ela ficou com a interpretação e deixou a revelação. E também a questão de Caim ter sido ser considerado de outra linhagem foi porque ele matou o irmão dele? Porque ele é filho de Adão, no caso. Isso. Ele é de outra linhagem por isso, porque o pecado, como Deus disse antes, né? Olha, faz igual teu irmão. Deus já sabia, eu não sabia o que Caim ia fazer, né? Ele disse, o pecado, por que tu está com o rosto desse jeito? Deus não estava contemplando o rosto, Deus estava contemplando o coração. A maldade que ia, o pecado, ou seja, quando ele foi ter diante de Deus, ele já estava pensando em matar o irmão dele. E Deus disse, o pecado está batendo na porta do teu coração, certo? Ele rejeitou servir a Deus da maneira correta. Deus deu uma oportunidade para ele e disse, olha, vigia com isso aí, em outras palavras, né? Estou falando em outras palavras. E dali, ele foi marcado, certo? Ele foi marcado. E foi ter para longe, para que ninguém o matasse. E essa geração dele, ele se envolveu com a própria geração dele, não se misturando com a outra geração que já era, lembrando que o povo vivia muitos anos, né? Como hoje, não. Vai falar. Será que foi a questão do sinal que tornou ele uma outra raça? Pode ser, eu não descarto. O sinal de Caim sendo o sinal que marcaria aquela geração. Isso, aquela geração. Não no sentido de biologia, mudança, né? Mas eu não descarto. Muito embora eu não tenha texto para subsidiar. Então fica no campo especulativo. Você pode sim dizer que foi, mas não é uma doutrina que você pode fundamentar para dizer que é. Vocês estão entendendo? Ao que vencer, dali de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse 2,7. Agora me diz uma coisa. Faz sentido você ser salvo? E então, para você ter vida eterna, você vai ter que comer da árvore da vida para que você tenha direito de viver eternamente? Faz sentido isso? Literalizar? Faz, irmão? Pode? Tentar, na verdade, até uma pergunta. A questão é porque há três pensamentos aqui, né? Sim. Eu sou um dos que crê da terceira forma. Tem uns que crê o sexo, outros creem que é o conhecimento, e eu, infelizmente, ainda creio questão da fruta em si. Fruta literal, né? No caso? Isso, literal, né? Porque, para entender assim, de todas as como é que é? Todas as árvores. Todas as árvores, né? Que aí ele deixou uma lida nesse Capítulo 2, se me falha a memória. Capítulo 2, não é isso? Você lembra? Acho que é o capítulo 2, se não me falha a memória. 2,16. 2. Olha só. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comereis livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal
dela não comereis, porque no dia que dela comerdes, certamente morrereis. Então observe que a ênfase é nessa árvore, né? Muito embora... Pode continuar, pode falar. Desculpa aí, porque desde que eu quero tirar a minha dúvida, né? Ele diz assim, ó, de todas, quando ele está citando no texto aqui, ele ordenou o Senhor, Deus aos homens dizendo, de toda a árvore do jardim, né? Ou seja, eu creio que seja das árvores que estavam lá, né? Sim. E todas podereis comer, né? Aí a questão aqui, ele diz, de todas, aí ele cita de uma que não se pode comer dela, né? Desta árvore. Essa passagem, uma dessas passagens aqui, é que me deixa fixado na questão de ser o fruto literalmente, sem ser questão de conhecimento, né? Porque houve a questão do conhecimento, que a Eva teve um conhecimento, porque a serpente deu para ela, né? Segundo foi falado aí, né? A serpente deu aquele conhecimento seria um fruto, ela comeu desse fruto, aí tomou do mesmo fruto e deu, então ela foi, então no caso ela saiu e foi explicar a mesma coisa para Adão, né? Foi explicar que ela conheceu do fruto lá, do conhecimento, simplesmente porque ela, então no caso não houve nem o ato, nem a questão do fruto em si. Então no caso foi assim, olha, a serpente me disse isso, eu aprendi isso, e ela pegou e falou para ele, isso. Só que aí ela pegou e comeu do fruto, né? Porque aqui é literal falando a palavra mesmo, né? Aí eu queria assim, se houvesse uma palavra que colocasse que era conhecimento, que ela comeu um conhecimento, né? Sim. Não sei se você me entendeu. Entendi, não entendi. O versículo 8 diz assim, no capítulo 2: plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali um homem que o tinha formado. O Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Observe, Deus fez brotar toda a árvore no jardim, não é isso que o texto está dizendo? No centro do jardim, cadê? E fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, ponto e vírgula. Você sabe o que significa, né? Início de outra frase. E a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui nós temos uma ênfase nas duas árvores. Tinha a árvore que era agradável para se comer e tal, era boa e tudo mais, e ele diz, aí ele para a frase, ponto e vírgula, e a árvore da vida, né, isso, no centro do jardim, ou seja, o que está centralizado é a árvore da vida, e a árvore do bem e do mal, que não diz onde era o lugar. Se você tipifica, o jardim é o coração do homem, e Cristo tem que estar no centro da sua vida. Se você tira Satanás, ele entra. A linguagem bíblica, ela nunca vai trazer, claro, eu falo nunca, evidentemente que se você traz uma ideia, e eu vou já citar algo interessante, se você traz uma ideia de o comer trazer entendimento, porque a árvore era agradável para dar entendimento, a árvore, e aquela serpente que estava ali, ela estava falando acerca da árvore, certo? Se eu pego a ideia de que uma fruta era capaz de me trazer uma ciência, porque o que acontece? Literalizando, uma fruta necessariamente tem que me trazer uma ciência. Só que ciência não se passa pelo comer. Não existe ciência que se transmite pelo comer. Nenhum tipo de comida vai, nem mesmo a árvore da vida, não traz uma ciência pelo comer. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então é impossível você literalizar essas duas evidências, porque depois, porque assim, tem coisas que eu não quero atropelar, mas eu acho que eu vou acabar entrando nos aspectos das duas árvores para afunilar esse assunto, né? Da árvore da ciência do bem e do mal, a árvore da vida, mas seria impossível. Por exemplo, você pode até atribuir como Provérbio 30, versículo 4, eu acho, que diz que tal é o caminho da mulher adúltera, ela come, limpa sua boca e diz, não cometi mal nenhum. Ou seja, o comer ali
Não está falando literalmente de comer, de fato. Então, nós temos na Bíblia pontos muito claros acerca disso. No entanto, esse texto não pode ser associado nem de sexo e nem de comida, só mostrando que existe muito disso, né? Quando você literaliza, o nosso problema começa lá em Apocalipse, por exemplo: ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Ora, se eu venci a morte, e Paulo diz que aqueles que vencerem subirão com o Senhor e viverão com eles para sempre, mas eu preciso da árvore da vida para ter vida eterna, para que Jesus morreu? Se ele não pôde me dar vida eterna, se a vida eterna não é o que ele disse lá em São João 17,3, eu preciso comer literalmente, né? Outra coisa, 12 frutos por ano. Será que na eternidade haverá anos, de fato? Entra um ano, sai outro ano, será que existe tempo na eternidade? E 12 frutos, um a cada mês, será que nós vamos ver o céu como algo assim, que a gente tem que comer, literalmente? É impossível nós vermos dessa forma, ao meu ver. Muito embora, o que o irmão está perguntando, eu tenho aqui algumas coisas que eu quero eu vou até pular isso aqui para entrar nessas questões, amém? Mas pode perguntar, irmão, eu vou especificar esses pontos. É porque lá, mais embaixo, antes da queda, quando diz que todas as árvores eram agradáveis, né? Deixa eu ver aqui, rapidinho. É no 16, né? O conhecimento do bem e do mal. É porque eu não estou conseguindo achar aqui, onde fala. Até o senhor citou ainda agora, que eu estou bem lembrado como o senhor citou, a questão que todas aquelas árvores eram boas. Gênesis 2,16. Agradável aos olhos, né? Agradável para se comer, né? Isso. Aí, no caso, você citou que as outras duas não era isso. Isso. As outras árvores, todas as árvores eram árvores literais, essas duas eram tipológicas, né? Aí, no versículo 6 do capítulo 3, diz assim, ó: e vendo a mulher que aquela árvore era boa, como lá das outras, né? Para se comer. Sim. Mas outras árvores também que era boa, agradável aos olhos e assim, né? Sim. Parece boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Entendeu? Entendi. A árvore era boa e agradável para dar entendimento. Mas como a árvore pode ser boa? Primeiro precisa para comer. Sim. Comer e aí pode dar. O capítulo 2, versículo? Esse é o 3. Capítulo 3. Vamos ler. Não é por maldade, não. Não, eu sei. Não, se o senhor não sair daqui dizendo que é uma maçã, tá tudo bem. É ruim você dizer que é maçã. Ora, a serpente era mais astuta do que todos... Não, aqui não. Era o capítulo 3, o versículo 6. Versículo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Ou seja, ele só precisava tocar para que morresse. Concorda? Então o entendimento aqui não é comida, certo? Nem comer, e nem tocar. Ou seja, isso. Logo, não poderia ser a comida. Se ele tocar, ele morria ou não? Só que ele tocou. Sim. Não, observe o que eu estou perguntando. Se ele só tocasse, ele morria ou não? Morria. Isso. Então, você concorda comigo que ele não precisaria comer para dar entendimento? Não precisaria comer. Isso. Ele fez, mas não precisaria. Se ele o ato de tocar, ele tinha morrido. Sim. Certo? Amém. Só que ele não para aí, né? Isso. Aí, exatamente. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Se ele não precisaria comer, nós temos o primeiro ponto, que não é a comida que fez ele pecar, mas teria que ser a própria desobediência. O ato da desobediência. Até aqui concorda, né? Então, o ato da desobediência. Então, não é... Sendo fruta literal ou sendo o tipo do próprio conhecimento,
ela teria que vir de alguma forma. Porém, a ciência não se vê pelo toque, certo? Não se vê pelo toque. E se o toque já gera morte, porque seria como Deus, como alguém tocando uma fruta poderia ser como Deus, conhecendo o bem e o mal, se o conhecimento vem de informação? Entende? O conhecimento vem de informação. E se ele tocou, né, eu estou só nesse exemplo, ele tocou, já veio a informação, o ato de comer não daria informação, porque ele primeiro se toca para comer, né? Então ele já teria que ter essa informação. Mas continuando aqui o texto, versículo 4, agora é o 5, não é isso? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ou seja, se ele tocar, ele morre. Seguindo a sequência, e se ele comer, vai ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vamos ser bem sincero, bem lógico. Tocou, já gerou morte. Ele já está condenado. Mas se ele comer, ele vai ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. Correto até aí também? Vamos continuar. Onde que eu parei? E viu a mulher que aquela árvore era agradável e boa para se comer, e agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu. Então aqui está, o fruto está relacionado ao conhecimento, à ciência. Então o ato não está vinculado ao comer de fato, porque o ato está vinculado ao conhecimento, que Paulo cita lá no Novo Testamento, né? Entende? Como tocar, tem que tocar, né? Sim. Ou comer, né? Como tocar o conhecimento. Está entendendo? É por isso que eu não literalizo. Como tocar o conhecimento, né? Sim, tocar, mas gera morte. Ela não tocou no conhecimento. No conhecimento, no toque gera morte, não o conhecimento. Só que se comer... a morte tem a ver com pecados, com a destituição da glória de Deus, que Romanos 3, Paulo... É porque eu não quero citar muito desses textos, eu estou trabalhando o próprio autor de Gênesis, porque assim, na verdade, é assim que funciona. A melhor maneira de trabalhar isso não é Gênesis por Gênesis. A melhor maneira de trabalhar Gênesis pelo Novo Testamento, porque já dá uma luz ao Antigo. Porém, por que eu estou fazendo isso? Para trazer toda uma estrutura aqui, amém? Para que você possa ter um entendimento mais lógico, né? Estou trazendo argumento lógico. Você tocou, se o toque como foi que você disse? O toque é o quê? É o conhecimento, você disse? Assim, porque se no fruto tinha que tocar ou comer para morrer, então no conhecimento tinha que tocar também. Sim, é por isso que não faz sentido, né? Isso. Tem que tocar ou comer. Sim. Só que não tem como tocar no conhecimento, nem comer o conhecimento, né? Exatamente. Só tocar na fruta e Sim. comer na fruta. Eu vou encerrar por aqui para não ficar... Sim, não, entendi. É por isso que não dá para literalizar. Porque assim como não dá para tocar no conhecimento, não dá para comer o conhecimento. Entende o que eu quero dizer? Que nem no toque não dá, ou seja, tudo que tem a ver com literalidade não dá. Se não dá para tocar no conhecimento e comer conhecimento, não dá nesse aspecto, não dá para se comer e adquirir conhecimento, porque conhecimento se vem por ciência, ou seja, palavras faladas, ensinamentos. E nós temos visto aqui a própria serpente fazendo isso, trazendo ciência, dizendo, não, mas não é bem isso que Deus quis dizer, não é bem isso, não é bem aquilo, a própria ciência. Só que nós vamos no Novo Testamento depois, e você vai ver com mais clareza, amém? Então, irmãos, se você for para 1 João 5,11, quem quiser abrir, mas se não quiser eu leio aqui, diz assim, porque talvez 1 João é mais difícil de abrir, porque é um livro menorzinho, né? Diz assim, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e a vida eterna está em seu Filho. Deus nos deu a vida eterna, e a vida eterna está no seu Filho. Se eu for para João 5,26, diz assim, Deus tem vida em si mesmo, e deu ao Filho ter vida em si mesmo. E ele diz que nós temos vida se estivermos nele. Ou seja, a vida eterna está associada a Cristo. Se eu coloco duas fontes de vida eterna, o ministério de Jesus foi inválido. O ministério total de Jesus foi inválido. Agora, como eu adquiro vida eterna? Pela ciência. Mas que ciência? Do bem e do mal? Não é essa ciência, né? Depois nós vamos falar acerca disso.
Quando você vai para o capítulo, isso é o capítulo 11, perdão, versículo 11. No versículo 12 diz assim: quem tem um filho tem a vida, e quem não tem o filho de Deus não tem a vida. Então, eu não posso ter vida eterna se eu não tenho o filho de Deus. Logo, a vida eterna está associada ao filho. Vocês estão entendendo? Ao filho. Quando você vai para Ezequiel, né, ali você vai ver Ezequiel 28, que Satanás estava no jardim de Deus, lá em Ezequiel 28, versículo 13. Vai dizer, olha, Satanás que estava no jardim de Deus, né? Satanás. Então a serpente era Satanás. O próprio Jesus vai dizer assim, a serpente, a antiga serpente, esta é Satanás, a antiga serpente, lá em Apocalipse, diz ou não diz? Então nós estamos vendo o profeta dizendo quem era, né? E estamos vendo Jesus dizendo quem era. Ou seja, a serpente, por mais que havia animais e tudo mais, você vai entender que Satanás estava manifestado nela, na serpente, ou a serpente ali estava tipificando Satanás, mas não era um animal de fato. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Então você pode dizer assim, tem essas duas opções, mas você não tem mais opções do que essa, certo? Então, quando Gênesis capítulo 3 fala da serpente, né, que fala assim, e o Senhor Deus disse à serpente, portanto, fazei isto, maldita será mais do que todas as feras, e mais do que todos os animais do campo, sobre o teu ventre deve andar, e sobre o pó da terra dos teus dias, o pós comerás todos os seus dias. E porém inimizade entre a ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta lhe ferirá a cabeça, e este lhe ferirá o calcanhar. Se eles é tipificado com árvores, tem que ser sementes ali. Tem duas sementes ali, a tua semente e a sua semente, as duas linhagens, amém? Com semente daquela árvore. Mas será que essa semente é literal também? Porque lá em Gênesis está falando da semente, a semente é a semente de uma árvore. Mas não está abordando a semente literal, está abordando a Cristo, amém? Assim como o Ezequiel fala de Satanás no jardim de Deus e por aí vai. Quando você vai, aí se você for para o Novo Testamento, quando fala em Mateus 25, o filho de Deus, o filho dos homens, não é isso? Os bodes e a ovelha de Mateus 7, o joio e o trigo de Mateus 13, os vasos de honra e de desonra, que Paulo diz lá em 2 Timóteo 2, 20, o filho de Deus e o filho do diabo, lá de 1 João capítulo 3, versículo 10, você está vendo que tudo isso é espiritual. O filho de Deus e o filho do diabo é espiritual. Todos os autores do Novo Testamento sempre vão espiritualizar e nunca trazer uma condição carnal, certo? E aí você vai ver que diz assim um texto lá de 1 João 1,13, João mesmo, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Como é que você não nasce da vontade do homem, nem da vontade da carne? Não fala da vontade do homem, não é que seu pai coabitou com sua mãe com vontade, não, vou fazer isso aqui que vai nascer o menino, não. Quer dizer que você nasceu por causa da vontade dos dois, marido e mulher, de coabitarem, e por consequência nasceu esse bando de gente feia que está aqui na minha frente. Vocês estão entendendo? Então, só que ele está dizendo aqui, o texto está dizendo que dos quais nasceram não da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, que nascimento foi esse? Se você está aqui, o que eu estou vendo aqui com meus olhos, foi o que nasceu através da vontade da sua mãe e do seu pai. Então, que nascimento era esse? É espiritual ou é biológico? É espiritual? Amém. Porque eu preciso nascer de novo. Nascer de novo é o quê? Novo entendimento. Não é isso que Paulo diz? Renovai vosso entendimento. Está associado a entendimento. A salvação está associada a entendimento. Paulo diz, como pode crer se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem anuncie? Porque está associado ao conhecimento. Eu preciso saber de Cristo para que eu possa crê-lo. Como que eu vou crer em Deus sem saber quem Ele é? Sem saber que Ele existe? Então eu preciso crer. É assim ou não? Preciso ouvir. Aí Pedro diz assim, 1 Pedro 1,23, sendo de novo gerados, não da semente corruptível, está aqui ele explicando o que é, não da semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva que permanece para sempre. Agora eu pergunto, a semente é espiritual ou é biológica? É espiritual. E a semente lá de Gênesis que nós lembramos naquela hora, é espiritual ou biológica? Não é espiritual? É espiritual, aquela lá de que a tua semente, inimizade entre a tua semente e a sua semente. Olha, como que uma semente vai ter inimizade com outra?
Tudo é espiritual, não tem como eu colocar fruto literal, semente literal, certo? E aí eu sou gerado de novo. Por que de novo? Porque a minha geração, que não foi, primeiro eu fui gerado pela vontade do meu pai e da minha mãe. Essa geração só leva à morte. Então eu preciso nascer de novo. Logo, na minha carne não tem nada a ver com salvação ou perdição, e sim com o estado de espírito, porque eu vou nascer em espírito e eu só vou morrer porque eu já estou condenado à morte por causa do pecado de Adão. Então o pecado de Adão está sobre mim e eu preciso nascer de novo, porque Adão não me gerou glória. Adão não gerou glória para ninguém. Olha aqui os filhos de Deus. Está aqui Adão dizendo que é filho de Deus, mas Deus, através de Adão, dessa genealogia, é que você está doente hoje. Você está sentindo dor? A culpa foi lá deles. É por isso. Então assim, a semente, o que tem a ver com o que é carnal, não serviu para nada, em nenhum tipo de aspecto. Amém? Então o gerado de Deus não vai sempre significar isso. Por exemplo, João 3,3, Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode herdar o reino de Deus. Pergunto, será que alguém que tem uma carne biológica de Satanás estava impossibilitado? Porque o texto está mostrando aqui que é um novo nascimento, não tem nada a ver com carne. Carne e sangue não é da vida eterna. Essa semente biológica não serve para nada isso, se existisse. Porque não funciona assim. Amém? Então, os filhos de Deus, irmão, ele nasce porque são gerados do próprio Deus. Hebreus capítulo 7, versículo 4, e também no versículo 10, vai dizer assim: nós estivemos nos lombos de nossos pais, muito antes que fôssemos feitos manifestos neste mundo. Você estava lá como semente, está lá, irmão, nos ombros dos teus pais. Não sei quem, Abraão, pai de uma grande nação. Ele não era filho, gerou Isaac, mas é pai de uma nação. Nós estávamos tudo nos lombos de Abraão. Está aqui os textos dizendo, somos filhos de Abraão. Mas que filho é esse? Nós somos da descendência carnal dele? Nós não somos, porque Deus não trabalha com carnalidade, com coisas biológicas. Deus trabalha com princípios espirituais. Amém? Com princípios espirituais. 1 Coríntios 15, versículo 49. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim também trazemos a imagem do celestial. Ou seja, você pecou e peca e vive pecando porque você trouxe a imagem do terreno, do Adão. Você tem a imagem dele, você tem 2 olhos porque ele tinha, você tem a imagem dele, mas também nós trazemos a imagem do celestial. Agora, a imagem do celestial é carnal ou é espiritual? É espiritual. Vocês estão entendendo, irmãos? Depois eu vou falar sobre as árvores espirituais. Visto que isso é Hebreus 2,14. Visto que os filhos dos homens, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, falando de Jesus, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então, quando Jesus morreu, ele aniquilou o império da morte, ou seja, aquilo que Adão tinha, que é uma dívida que não podia pagar, quem pagou foi Jesus. Ele aniquilou o império da morte. Então a morte não tem mais império sobre você. Agora você pode dar lugar para a morte, não aceitando a vida, porque não tem como ter vida se não for em Cristo. Amém? Amém. Agora, quem como entender que são os filhos de Deus e os filhos do diabo? É muito simples. 1 João 3,10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Está aqui a manifestação dele. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Então, filho do diabo não é porque alguém foi gerado da serpente que gerou. Não existe isso. Tá bom? Eu estou tentando ser breve, tá, irmãos? Eu estou tentando ser breve. Meu Deus, 9 horas. O sol nasce sobre justos e injustos. Mesmo sol, nasce ou não nasce para todos? Está escrito lá em Mateus 5,45. Mas como é que se há uma carne humana biológica, né, que houve no princípio, o sol da justiça não nasceu para todos, só nasceu para aquele grupo lá, mas o grupo do reprovado Caim, Deus deu oportunidade para ele, ou seja, o sol nasceu para ele, a justiça nasceu para ele também, ele não estava impossibilitado. Deus não é injusto, amém? Gênesis 11, irmãos, eu tenho muitos textos, mas eu vou para ser breve, é muita
mas muita coisa que tem a ver com o espiritual, entendeu? Sobre os aspectos. Eu tenho aqui citações do profeta, a deidade de Jesus, parágrafo 50, o homem interior, parágrafo 36, né? Onde ele fala do pecado original, mas vamos ser breves aqui. Estou passando aqui muita coisa, tá, irmãos? Olha, é muita coisa, muito texto, mas eu vou ser breve para chegar no que diz respeito às árvores. Vou tentar ser breve aqui, amém? Tentar ser breve. Irmãos, se estiver achando chato, vai desculpando, mas é assim, irmão, tem que ter ensinamentos. Amém. Igreja que não tem ensinamento, ou começa a crer de um jeito ou de outro, tem que ter ensinamentos, amém? Agora cabe você amar a palavra. Eu já até gosto eu me estranho quem gosta muito de unção, muita coisa, e não busca entender a palavra. Eu estranho que tipo de Espírito Santo é esse. Eu estranho, entendeu? Mas vamos lá. Gênesis 2:9, o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ele fala das árvores de modo geral, mas ele enfatiza duas árvores. Uma delas estava no centro do jardim, certo? Jesus disse assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. E toda vara que não está dá fruto é tirada. Limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Ou seja, a ciência de Jesus é a palavra que ele ensinou. Glória a Deus. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar frutos, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esse fruto que você dá é literal ou não? É literal o fruto que você está dando? Você consegue falar, irmão? É literal ou não? Não é literal. Você não é uma árvore de verdade. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e por aí vai. Então, João está trabalhando a tipologia, João citando o que Jesus falou, que ele é essa videira, e nós temos que estar ligados nele, e nós vamos produzir frutos. Agora, como que as pessoas vão se alimentar dos seus frutos? Ouvindo a sua palavra, ouvindo a sua maneira, vendo a maneira de agir, não é isso? Quando a Bíblia fala dos frutos do Espírito, o fruto do Espírito é literal ou espiritual? E os frutos da carne é espiritual ou literal? É espiritual, irmão. Literal é as obras que você faz para pecar, não é isso? Mas o fruto é espiritual, amém? Irmão, vocês estão ruins de Bíblia, eu vou dar cada biblada em você. Eu estou para jogar daqui, uma Bíblia dessa batendo na cabeça de vocês, só é uma, irmão. Louvado seja Deus. Então dá para citar vários textos, irmão, mas eu vou ter que ser breve, senão a gente vai tomar muito tempo, certo? Então quem é o único que pode dar a vida eterna? João 14,6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o próprio caminho, e não tem como você chegar à salvação que não seja por ele. Ele é a vida, não é isso? Quem não tem ele não tem a vida, como nós lemos, não é isso? Sem ele nada a gente pode fazer. Apocalipse 22:2. No meio da sua praça e de um ao outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto mês em mês, e as árvores são para a saúde das nações. Eu pergunto para você, sinceramente, vai existir doença no céu? Mas essa aqui é a árvore da vida, não é a mesma árvore que está citando em Gênesis? Se existir doença no céu, porque se eu literalizar a árvore, irmão, com fruto de fato, eu tenho que literalizar que o que vai me livrar de doença não foi o sacrifício de Cristo, nem a profecia de Isaías que diz que ele levaria sobre si as nossas dores, nada disso, mas é a árvore literal que foi tirada de Gênesis e subida ao céu, porque lá em Gênesis, Deus já fala isso, e ela agora está no centro da praça,
dessa cidade e eu vou ter que comer para não ficar doente. Será que o céu vai ter doença? Não tem como. Então eu não posso literalizar, porque se eu literalizo esse fruto, eu tenho que comer para não ficar doente, certo? Deixa eu ver outro texto aqui, irmãos. E ele enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá morte, nem pranto, nem dor, nem lamento, porque as coisas velhas já são passadas, né? Apocalipse 21:4. Parei. Se não há dor, se não há morte, se não há pranto, não há ranger de dente, as coisas velhas são passadas. Não é que vai ter uma fruta literal e eu vou pegar aquela fruta, vou comer para eu ter saúde. Se não vai mais nem haver, né? Pode falar, irmão Ivar. Literalmente ele vai enxugar ali as nossas lágrimas? Eu creio que sim. Não, com pano eu não sei, mas... Literalmente, se for literalmente, sim. Tem que ser assim, né? Sim. Eu particularmente, isso aqui são pontos que a gente vai trabalhar. Eu particularmente acredito que literalmente ele vai enxugar dos olhos. Agora, quando ele vai? Quando nós chegar lá. Aquele momento, aquela coisa. E os olhos, as lágrimas, não é de dor, nem de morte, nem de ranger de dente. É de alegria. E ele estará confortando. E eu acredito no conforto de Deus. Mas se nós vamos literalizar, então nós vamos literalizar que há uma fruta no céu e que é ela que vai ser boa para a comida, para eu não ficar doente. Entende? Porque você falou na questão o que você está falando, né? Que não é realmente fruto e tal. Sim. Então, o que eu creio na questão de enxugar toda a lágrima, não é que ele vai enxugar, é que lá não vai haver mais choro, que a gente não vai chorar, não vai ter mais tristeza, esse tipo de coisa, mas não que ele venha e venha enxugar nossas lágrimas. Porque Amém. Lá nós não vamos mais chorar, assim como eu entendo. Amém. Ou seja, você está espiritualizando, né? Espiritualizando o sentido. Amém. Eu também não tenho problema, não. Assim, eu particularmente creio, como eu disse, não é doutrina. Então, no mesmo texto aí, sim. Uma parte tem que ser literal e a outra tem que ser... Entendi. É meio confuso, né? Sim. Porque na parte que você está citando, é espiritual. Já na outra, seguindo o texto, que eu digo que é espiritual, você diz que é literal. Aí... Sim. Assim, o que nós estamos falando? Não, assim, nós estamos falando da árvore, certo? A árvore é o ponto. Quando você tira para outra coisa que não tem nada a ver com o assunto, aí... Sim, o senhor tem liberdade para crer que não é literal. Eu acabei de dizer que você pode crer em uma coisa ou outra, certo? Eu estou dizendo, e também sobre a fruta, o fruto aqui, eu nem sequer disse que era impossível, não. Cada um pode ter liberdade para acreditar que no céu tem doença e que eu tenho que comer uma fruta de verdade para ficar bom, não tem problema, quem quiser crer. Eu estou ensinando aqui que no céu, lendo o texto, não haverá dor, nem pranto, nada dessas coisas não haverá, certo? Se não haverá, logicamente, não tem como haver doença lá, porque se eu tenho que comer para não ficar doente ou para ser curado de uma doença, existe doença. Uma coisa ou outra vai existir, certo? Então, como um todo, o texto enfatiza a ideia, e porque a árvore é a mesma, não estou falando de outra árvore, a árvore da vida é a mesma. Se a árvore da vida em Gênesis for literal, entendeu? Todos os textos que João cita, eu nem estou falando de Apocalipse, que ele cita que sem Jesus não tem vida eterna e tudo aquilo, eu estou aplicando agora a vida eterna para uma árvore que não é Cristo, ou seja, não é Jesus que me deu vida eterna, mas a árvore, e eu preciso comer. E eu preciso me manter comendo 12 frutos, que vai servir para uma cidade inteira, ou seja, milhões de pessoas, que eu não sei se tiver doença, vai ter briga, porque 12 frutos para se comer, literalmente, e para dar para o mundo inteiro, irmão. Então, assim, eu vejo impossibilidade disso. Assim como o senhor acredita que não haverá lágrimas literais, não tem problema. Você me perguntou o que eu achava, eu fui bem sincero e disse, olha, eu particularmente acredito, usei o termo particularmente, porque é uma coisa íntima, né? Não é uma doutrina em si. Mas eu não vejo possibilidade nenhuma, o texto é muito claro, se não haverá dor, nem morte, nem ranger de dente, nada disso, não tem como ter doença no céu. Então, eu não posso literalizar. Pode perguntar, irmão, pode perguntar. Tem que sair daqui diferente. Amém. Sozinho, pastor, porque a questão da
estudo do Antigo são sombras, né? Vamos dizer que também tem parábolas que é contada que não é literalmente aquilo que é da forma que é contado, mas espiritualmente, né? Então, assim, como o senhor disse, particularmente, eu creio que essa árvore possa ser algo espiritual, porque vai ter esses frutos, então eu creio que será algo espiritual, não literal, para a gente chegar e estar comendo essa árvore lá, porque é espiritual. Pronto. Se ela é a mesma de Gênesis, você não pode literalizar ela, porque é a mesma, não é outra. O que acontece? Lá em Gênesis, eu acredito que ela é literal. Isso, pois é, mas é a mesminha, irmão, não é outra. Essa árvore da vida é a mesma, que subiu, só legendo lá, ela subiu, tá lá, Deus dizendo que é a mesma árvore, não existe duas árvores da vida, é a mesma que tá lá, Deus levou para essa árvore. Se ela é literal em Gênesis, mas é a mesminha, já não é mais em Apocalipse, tem um problema, ou ela é ou não é, entendeu? Porque muito lá no antigo lá, o fruto, que aconteceu lá, literal, já Jesus aplica muitas vezes na questão espiritual, na questão da semente, do fruto. Esse Novo Testamento acontece, a maioria das vezes, é espiritual, como o senhor me perguntou agora, isso é espiritual ou não é, irmão? É espiritual, é espiritual. Mas está citando coisas espirituais que foi aconteceu literalmente. Isso, esse é o ponto. Quando a Bíblia, por isso que eu disse, né, que o centro do jardim, como eu disse o significado, o centro significa o coração, onde Jesus está no centro e Satanás, se não tiver, ele toma. Então, todo o significado. Espiritualizando. No Novo Testamento está mostrando que é espiritual, como você mesmo acreditou. No Novo Testamento é espiritual. É a mesma árvore. Por isso que, volto a dizer, fruta literal não traz conhecimento para ninguém, certo? Mas o conhecimento sim, certo? Aonde nós lemos alguns textos sobre, né? Por exemplo, Apocalipse 2:7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no paraíso, no meio do paraíso de Deus. De novo, volta a estar no meio, volta a estar bem no centro, e você precisa comer. Como você mesmo está dizendo, não é literal, nesse texto de Apocalipse, eu tenho que aplicar. Eu estou lendo várias escrituras de Apocalipse, né? Aqui só é o capítulo 7, vou lá para trás. E está todos eles trazendo o mesmo princípio, né? Versículo 14 do capítulo 22. Bem-aventurados aqueles que guardam os mandamentos, para que tenham direito da árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ou seja, você vê que a árvore da vida está sendo centralizado aqui em todos os aspectos. Para eu entrar, eu tenho que ter direito para comer da árvore. Tudo está relacionado à árvore. Mas Jesus, irmão, cadê ele? Porque a exaltação de tudo no centro é a árvore. Mas cadê Jesus? Entende? Agora, pega o próprio livro de João como um todo, como ele aparece com o cordeiro, ele vai aparecendo de vários tipos, inclusive a árvore, porque as tipologias são apresentadas ali no livro de João inteiro ali, né? E você vai ver que sempre está apontando para Cristo, porque de fato A árvore da vida era o próprio Jesus, né? é o próprio Cristo. Aí no caso do Novo Testamento, que vai comer da árvore da vida. Exatamente, a ciência é dele, a ciência da árvore da vida. Assim como no Antigo Testamento, a árvore da vida produzia vida eterna, com um sentido de ciência, ou seja, tem que aprender dele. Assim, da mesma forma, no Novo Testamento, eu estarei com ele, com Cristo, amém? Aprendendo dele, sempre com ele, sempre aprendendo dele, porque a ciência do bem e do mal são informações, e a ciência da vida é justamente o ensinamento das coisas de Deus, que nós vamos aprender o que Paulo disse: conhecemos em parte como enigmas, mas conheceremos plenamente. E aí ele vai trazer tudo um paralelo, né? Sobre, amém? Assim como a Bíblia diz lá em toda árvore que não produz fruto é cortada, é espiritual, lá em Mateus 7, né? O machado lá em Mateus 3 também, eis que o machado está à raiz das árvores. Quando se fala árvores, está falando de pessoas. Você pode observar, a não ser que ela diga assim, olha, é uma boboreira, mas se falar de árvores, é pessoas. Eis que o machado está à raiz das árvores. Salmos, antes, seu prazer na lei do Senhor, medita nela de dia e de noite, será como uma árvore plantada em ribeiros dos rios, de águas correntes, a qual o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, tudo quanto tu faz prospera.
tudo isso aí está falando de pessoas, são árvores. Essas árvores são aplicadas a estes seres pessoais, a essas pessoas, amém? Isso é Salmo 1, 2, 3, né? 1, versículo 2 e 3. Gênesis eu citei, né? Porém, inimizade entre tu e a tua mulher, amém? Estou tentando ser breve, tá, irmãos? Sinceramente, eu estou tentando mesmo ser breve, amém? Então, irmãos, tem muita coisa, mas assim, de modo geral, o que nós temos que ter ciência? Biologicamente é impossível existir como Satanás teve relações sexuais com Eva e nasceu filho. Isso é impossível. Não tem texto que traz, nem assim, ó, não tem nada que vai trazer um pensamento como esse, não tem um texto, é muito claro. A perspectiva do irmão Ivar, para ser sincero, ainda é mais lógica, porque ele não tem texto que vai bater contra o que ele pensa. Texto para bater contra. Tem texto sim, que vai trazer uma ideia, que vai demonstrar, espiritualizando ali, como a gente fez no livro de Apocalipse, mostrando que não é literal. Só que ele pode ter uma compreensão, diz, olha, aquela árvore ali em Gênesis era de fato, de verdade, né? Contudo, a semente da serpente, no sentido biológico, isso você não tem possibilidade de sustentar do ponto de vista bíblico, certo? Deus nunca deixou a raça humana ser profanada. O que Deus fez é perfeito. O que Deus fez é perfeito. Você expressa a imagem de Deus. Você é templo de Deus. Deus tem ciúme de você. Por isso que Ele te santifica, para que Ele possa habitar em você. Amém? É isso que Deus quer de nós. Na vida eterna, que nós adquirimos por meio da morte de Cristo, não tem outro meio, é pelo meio da morte de Cristo. Se eu adquirir por meio da morte de Cristo, estou lá e preciso de fato comer, eu não tive vida eterna. Me falaram algo que eu não tive. E se eu preciso estar comendo, eu também não tenho vida eterna. É igual eu precisar comer, almoçar, jantar, para que eu possa sobreviver. Logo, a minha sobrevivência depende da comida que eu como. Evidentemente que até isso não é linear, porque a gente vai envelhecendo. Então, a vida eterna não existiria ali, certo? Só que o sentido das escrituras... Irmãos, assim, tem coisa que eu não quero entrar aqui, mas assim, ó, eu particularmente, você tem liberdade, isso aqui não é doutrina. Eu não creio em cidade literal. Vai ter uma cidade com 12 portas. Eu não creio, certo? Não vejo espaço nenhum para isso. Porque está lá a visão, ele diz, ei, vem, eu vou te mostrar a cidade. Quando ele olha lá, ele vira o rosto e viu uma noiva adornada. A cidade, ao contrário, vem, eu mostrar-te a noiva do Cordeiro. Quando ele vai olhar e vê uma cidade. Porque a noiva simboliza o povo santo. É cidade no sentido de que há uma grande multidão que é salva desde o período dos primeiros homens na face da terra até os dias dos últimos homens. Então, essa é chamada de cidade. Por que 12 portas? Porque no Antigo Testamento tinha os 12 patriarcas. No Novo Testamento você tem os 12 apóstolos. Esses são os 12 frutos, é por ali que você entra, é por ali que você se alimentou, é o alimento que você comeu, que é ali simbolizado pelas portas que você vai entrar, é justamente, quem te ensinou? Foi Paulo? Foi Pedro? Onde foi que o evangelho chegou por meio de quem? Estes são lá os fundamentos, está o nome dos patriarcas e o nome dos apóstolos. O muro significa o quê? Significa a segurança de Deus, você está seguro, porque as muralhas, imagine Deus fazer um muro, irmão, para quê? Você está no paraíso e tem que ter uma muralha, porque quem que vai querer pular o muro lá? Tem que entrar pela porta, porque se não entrar é ladrão e salteador. Você acha que lá no céu tem ladrão mesmo e salteador? Entende? Para pular a porta fechada, não vai entrar ali no paraíso, não tem como, entende? Então tudo isso aí são símbolos, o livro da vida, né, é a ciência de Deus, o próprio conhecimento de Deus, aquilo que Deus sabe. Então assim, tudo, porque assim, nossa tendência é olhar tudo de maneira natural. Por exemplo, imagina um julgamento. Ora, se há um julgamento, ele vai julgar todas as pessoas, irmão, quantos mil anos vai dar para julgar todo mundo? Vocês estão entendendo? Nada é de maneira assim manual, né? Maneira natural, como a gente vê. As coisas de Deus é sublime. Amém. É sublime. Glória a Deus. Amém? Então vamos orar? Tem alguém que quer perguntar alguma coisa, irmãos? Se tiver, pode perguntar. Não saia com dúvida, irmãos.
Vim dizer que o irmão Leandro já tá quase se trouxendo, que ele disse que estava pensando que ele que era a manifestação da semente da serpente, mas agora ele disse que para ele ter salvação, que a carne dele não está contaminada não. Tem ninguém, irmãos? Ninguém vai perguntar mais nada? Então vamos orar. Pode perguntar. Só comentar a pergunta aqui, é sobre a água, né? Sim. Sabe se tinha entendimento ao tocar. Porque na prática ele está dizendo que, assim, capítulo 3, De qual livro? capítulo 3 de Gênesis, versículo 6 de Gênesis, que diz, uma mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Então, tipo assim, a pessoa ao tocar a árvore, ali eu acho que gerava um desejo, né? Ao tocar a árvore. Acho que por isso que Deus não queria que nem tocasse na árvore. É isso. Isso. Se a gente literalizar, sim. Só que o tocar na árvore, o tocar não é literal, o comer não é literal, né? Ali simboliza a própria ciência. Assim, irmãos, existem vários tipos de ciência. Ciência experimental, que é a ciência humana. Nossa ciência é chamada de ciência experimental. O que isso quer dizer? Para andar, você teve que experimentar. Para você pensar, para você falar, você experimentou. Para você fazer uma coisa, você vai experimentar e vai aperfeiçoando. Ciência experimental. Não está a perfeição do que você é hoje, não estava em você. Você vai aperfeiçoando. A ciência de Deus é a ciência infusa. É até mais do que isso. Existe outro tipo de ciência. Existem vários tipos de ciência. Ciências biológicas, A ciência do bem e do mal é a arte de você, em vez de aceitar a palavra, você interpretá-la. Então é aceitar a interpretação, a ciência do bem, porque você pega a palavra, e do mal, porque você diz que ela não está dizendo o que ela está sendo dita. A interpretação. É daí e é por isso o grande problema. Porque o mal veio sobre a terra por causa da incredulidade que é gerada justamente pela própria incredulidade. Então você começa a duvidar, vem ciência e o mal surge no meio da ciência, vem a ciência e aquilo que você cria, aquilo que você começa a vir a ciência, a informação, aí vem a dúvida. Quando vem a dúvida, olha, irmãos, a Bíblia diz: se você comer uma coisa sem fé, você comete pecado. Porque Satanás faz você pecar na incredulidade. Bote isso na sua cabeça. Está no Novo Testamento, em qualquer lugar que você quiser. Satanás faz, você pode comer uma coisa que não te faz mal. Se você comer sem fé, você está pecando. Tudo que se faz sem fé, você peca, diz a palavra. Então você tem que fazer com fé, não sem fé, porque é a falta de fé, a incredulidade que vai te derrubar, porque é ela que gera pecado. E o que Satanás fez? Seduziu Eva. O que isso quer dizer? Olha, trouxe informação. Não é bem isso que Deus quis dizer. Será que não é bem isso mesmo, não? Será que não é isso? Pode olhar o contexto de Apocalipse 3, Gênesis 3, está associado à informação. A ciência do bem e do mal está associada à própria informação que Satanás estava falando a Eva de fato o que aconteceu. Vocês estão entendendo? E aí sim, é daí que surge essa ciência, ou seja, a dúvida. Não é bem assim. Não é bem assim. Amém? Mas vamos orar, irmãos. Hoje o irmão Francisco vai aceitar Jesus. Amém? Louvado seja. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, que o Senhor possa abençoar, Deus, as nossas vidas em Tua presença. Pai, muito obrigado por mais esse estudo. Obrigado por mais esse ensinamento, Deus. Que a Tua graça se manifeste. E que a Tua glória, Deus, possa tocar em nossos corações. É o que eu te peço no nome do Senhor Jesus. Amém.